E aí? Depois que tem a lesão no nervo facial, o nervo não se regenera. Mito ou verdade? Depois que tem a paralisia, você precisa mascar chiclete porque isso vai te ajudar. Mito ou verdade? Toxina botulínica ou botox na paralisia facial ajuda. Mito ou verdade? Essa é uma das coisas que eu vou falar hoje aqui nessa live sobre mitos e verdades na paralisia facial. E eu sou Grazi Faeli, fisioterapeuta especializada no tratamento da paralisia facial e junto com a equipe fantástica que são fisioterapeutas altamente especializadas que só atendem paralisia facial. A gente tem a missão de transformar o seu rosto, de trazer esperança e de mostrar para você que sim, é possível melhorar o seu rosto depois da paralisia facial. Muito bem, boa tarde para vocês. Estamos aqui num sol incrível que entra pela janela e nos deixa com um calor também bastante incrível. Como vocês estão? Tudo bem? Vamos lá. Vamos falar hoje sobre mitos e verdades. O que eu fiz? Ontem eu coloquei uma caixinha para vocês me colocarem quais eram os mitos e verdades que vocês queriam que eu falasse aqui hoje. E vocês me colocaram várias, eu selecionei algumas aqui, porque senão ia ficar aqui, a lista estava gigantesca, vocês falaram ótimas coisas. Então eu comecei aqui, vou selecionar alguns para trazer para vocês essa discussão e trazer realmente a verdade aqui. Tudo que eu for falar está relacionado, está pautado em um conhecimento científico, na fisiologia humana, no tratamento especializado, e eu vou explicar para vocês entenderem também o que eu tô falando. Não adianta eu entender e falar para vocês e se vocês falarem assim, tá bom, Grazi, tá bom. Não, eu quero que vocês entendam, para quando vocês passarem pela situação, alguém perguntar para vocês falarem, olha, eu sei, tá bom? Então vamos lá. O primeiro que eu quero falar é: o nervo facial não se regenera. Ou seja, eu tenho uma lesão por uma paralisia facial, seja pelo motivo que for, e a gente já sabe que a paralisia facial é por inúmeras razões, a mais comum é a paralisia de Bell. Tendo uma lesão, ele não se regenera. E aí? Escreve aqui pra mim, mito ou verdade? O nervo facial depois da lesão, ele vai se recuperar e se arrumar de novo ou não? Ele não vai funcionar mais e é por isso que a gente fica com as sequelas. Isso é um mito. Isso não é verdade. O nervo facial, assim como qualquer nervo periférico, ele tem sim a capacidade de se regenerar. Se regenerar significa voltar a funcionar exatamente como era antes? Não. É bem diferente disso. Mas ele tem a capacidade de se regenerar. O que acontece? Primeiro, o que é um nervo periférico? É tudo que sai do nosso sistema nervoso central, que sai aqui do nosso encéfalo, que sai da nossa coluna e vai para fora, para a periferia. Então, o nervo que vai para o braço, que vai para a perna e que vai para a região do rosto e da cabeça. Isso é nervo periférico. Quando você tem uma lesão, no meio dele, mais para a ponta, mais perto do comecinho dele, ele vai sim se movimentar, mudar todo o funcionamento dele para tentar voltar à função dele. Ele sabe que ele é importante e como o comecinho dele, como eu falei, né? O comecinho eu falo que é como se fosse a sede da fábrica. Como a sede da fábrica tá ok, ela tá funcionando, ela vai se reorganizar para resolver esse problema da melhor forma possível, Então ela vai fazer de tudo para isso. Então sim, o nervo facial tem capacidade de se regenerar. Porém, não é porque ele tem a capacidade de se regenerar que ele vai voltar a funcionar e ter a mesma função e qualidade de antes. Eu já falei aqui, eu não sei se vocês já ouviram eu falar sobre dessa forma para a gente pensar. Quanto maior a lesão, ou seja, quanto maior o estrago no nervo, pior a qualidade da regeneração.
pode acontecer do estrago ser tão grande que não seja capaz de regeneração. Isso pode acontecer. Em que situação? Uma cirurgia de retirada de um tumor em que durante a cirurgia o nervo foi cortado. Aí não tem capacidade de se regenerar. Mas enquanto ele tem uma ligaçãozinha entre uma ponta e outra, ele pode se regenerar sim, de novo, com uma qualidade aí já não tão boa, se ele tem só um fiapo ali de ligação. Então o que a gente vai imaginar é o seguinte, vamos imaginar que, imagina a sua cidade, tá? Onde você tá. Então já imagina a sua cidade. Imagina a quadra onde você mora, imagina o bairro onde você mora, imagina os bairros ao redor, certo? Por uma infelicidade, teve um terremoto na sua cidade, tá? Neste terremoto, o dano foi pequeno e só parte da sua quadra foi prejudicada. Você concorda comigo que vai dar trabalho, mas não vai ser tão difícil saber onde estava a sua casa, onde estava o prédio vizinho, onde estava a outra casa vizinha, onde dentro da sua casa era o seu quarto, a sala, o banheiro. Então, uma lesão pequena, eu consigo regenerar e trazer o mais próximo possível do que era. Vai ficar igual? Não, não vai ficar igual. O azulejo já não era o mesmo, o sofá talvez seja diferente, não era igual, mas você conseguiu e você olha, tá bem parecido. Agora vamos imaginar uma segunda situação. Teve um novo terremoto e destruiu a sua quadra e as quadras próximas. Mas eu consigo ainda ver as ruas. Os prédios foram destruídos, mas as ruas ainda estão lá. Eu vou ter um trabalhão para regenerar? Vou. Mas eu consigo ver a estrutura daquelas quadras. Eu vejo onde tem a rua. Eu posso não ver, perdão, gente. Eu posso não ver exatamente onde era cada prédio. Ai, confundiu. Eu já não sei mais se essa casa estava um pouquinho pro lado, para frente, para trás, se o prédio estava aqui ou estava um pouquinho... Já não é mais a mesma coisa. Vai dar um pouco de confusão. Vai ter gente entrando na justiça para dizer que o terreno era mais pro lado do que pro outro. Vai. Mas a estrutura básica das ruas, você vai conseguir identificar, certo? É uma regeneração, mas aí com uma consequência muito maior. Porque não vai funcionar do mesmo jeito que antes, vai ter problema. Agora, imagina uma terceira situação. Um novo terremoto, só que agora o terremoto foi terrível e ele destruiu tudo, bairros e bairros e bairros da sua cidade. Quando tem aquela visão do helicóptero, ninguém sabe onde é rua, ninguém sabe onde é casa, ninguém sabe nada. Pode até ter uma tentativa de recuperar, mas vai ser muito difícil. Então, é a mesma coisa com o nervo. Conforme o tamanho do nervo, o tamanho da lesão, você vai ter uma regeneração que vai te trazer melhor função ou pior, podendo chegar a uma situação que a lesão foi tão intensa que a gente até tenta uma regeneração, mas não tem função. Deu para entender, gente? Vocês entenderam para mim o que é essa regeneração? Que a regeneração é possível, mas depende do tamanho da lesão. E dependendo do tamanho da lesão, me diz o quanto eu vou conseguir ter de melhora ou não. Isso eu tô falando de melhora baseada só falando da regeneração do nervo. Não significa que a melhora depende exclusivamente da regeneração do nervo. Fala para mim se vocês entenderam, por favor. Me manda uns coraçõezinhos aí, se vocês entenderam. Muito bem. Muito bem, joia, perfeito. Vou entrar na próxima, então. A próxima é, então, quando eu falar, vocês me escrevem aqui se é... Ah, boa, Diogo, eu vou entrar na próxima e já vou juntar com a sua mensagem, tá? A próxima afirmação que chegou pra mim é:
Paralisia com mais de 1 ano de tratamento, ou seja, você está tratando há mais de 1 ano, deixa sequelas. Mito ou verdade? Ou seja, se você está há mais de 1 ano de tratando, quer dizer que você vai ficar com algumas sequelas. Mito ou verdade? O que vocês acham? Me digam aí. O que vocês acham? Se é mito ou verdade? Se você está tratando há mais de 1 ano, vai ter sequelas, ou mesmo com mais de 1 ano você é capaz de tirar todas as sequelas? Obrigada, Fabi. A Fabi falando que faz físio com a gente há mais de 1 ano e a melhora foi excelente. Muito bem, Costa, é verdade. É verdade, infelizmente é verdade. E eu vou juntar com o que vocês perguntaram sobre o tempo de lesão. Por quê? A sua recuperação depende do grau da lesão, certo? Como a gente sabe o grau da lesão? A gente sabe o grau da lesão pelo tempo que demora para aparecer os primeiros sinais de melhora. Eu não tô falando de uma grande melhora, tá, gente? Eu não tô falando assim, nossa, agora eu voltei a sorrir, meu bico melhorou. Não é isso. Tô falando o primeiro sinal. O rosto que não tá mais tão escorrido, o olho que começou a fechar, a bochecha que você sentiu uma leve contração. Isso é primeiro sinal de melhora, tá? Vou de novo voltar para a história lá do terremoto. Você concorda comigo que na primeira situação que o terremoto foi pequeno, você vai conseguir voltar para sua casa muito mais rápido? Então, se eu vou voltar para casa muito mais rápido, quer dizer que se eu tenho um retorno de qualquer sinal de movimento mais rápido, a lesão é menor. Se eu demoro mais porque eu tive que recuperar alguns prédios ali, a lesão foi mais intensa. Se eu demoro mais ainda, a lesão foi muito mais intensa. É a mesma coisa, o tempo que você demora para voltar para casa é igual o tempo do grau de lesão. E aqui a gente tem alguns tempos sim, tá? Se você demora 15 dias para ter o primeiro sinal de melhora, então seu rosto paralisou completamente. Ele começou a perder a força, 5 dias depois ele paralisou tudo. Só que com 15 dias você começa a perceber que ele tava aqui, ó. E aí você começa a perceber que ele tá começando a formar uma marquinha, o olho fechou um pouquinho mais. O que mostra? Que a lesão não era tão grande, era pequena. Então eu precisei de pouco para começar a regeneração. E aí a lesão é pequena. Se demorou perto de 1 mês para ter esse primeiro sinal de melhora, a lesão já não é mais tão pequena. Ela é um pouco mais intensa, mostrando que eu precisei de um esforço muito maior para recuperar e regenerar alguma coisa para ser suficiente para gerar alguma contração, tá? Se você demora mais de 2 meses, a lesão é muito mais intensa. Muito mesmo. Então, passou de 1 mês, mostra que a sua lesão é muito mais intensa. Se demorou mais de 3 meses para você ter qualquer sinal de melhora, gente, de novo, eu vou te falar, não é assim, e agora sim eu consigo fechar o olho, ou agora sim eu consigo fazer o bico, agora sim eu consigo sorrir. Não é isso, tá? Se vocês forem nesse pensamento, vocês vão piorar a lesão de vocês numa situação que não é tão pior, tá? Mas se vocês demoraram mais de 3 meses para ter qualquer sinal de movimento, então tava flácido, e aí com 3 meses que você começou a sentir alguma coisa, quer dizer que a lesão é muito importante. Então, isso mostra o grau de lesão. É o tempo que você demorou para aparecer o primeiro sinal de melhoras. E aí você vai retomar e você vai saber lá da sua história quando foi que você começou a perceber o primeiro sinal de melhora. Eu, quando falo com o paciente, eu sempre eu vou perguntar uma coisa pra você, G. Ressuti. Você tem sincinesia? Responde pra mim. Você tem contração involuntária? Responde que eu vou te cutucar um pouquinho, se você me permite, tá bom? Você tem contração involuntária? Alguma sincinesia que o olho fica menor? Sorri, faz o bico, a boca puxa? Responde pra mim.
Eu gosto de perguntar sempre para o paciente relacionado a alguma data comemorativa. Então, por exemplo, você teve a paralisia em outubro. No Natal, como que você tava? Tinha algum sinal de movimento? Para você lembrar esses períodos. Então assim, se você tem cincinesia, eu te garanto que você teve melhora antes de você perceber que achava que tinha melhora. Porque com 8 meses, você com certeza já estava com muita cincinesia. Se você tem cincinesia, com certeza você teve o primeiro sinal de melhora até 3 meses. Só passa dos 3, 4, 5 meses sem sinal de melhora se o paciente tem uma lesão completa e não tem capacidade de recuperação. Isso aí é uma secção do nervo e talvez tenha que ir para cirurgia, tá? É que às vezes a gente não percebe, porque o rosto tá tão rígido e tão duro que a gente acha que ele não tá melhorando nada, mas esse duro já é uma contração. Entendeu o que eu falei? O rosto mole, flácido, isso é sem sinal. O rosto duro, pesado, já é contração. E aí isso já é uma melhora que a gente não percebeu. Por mais que seja uma melhora que a gente não gosta, porque ele tá todo duro, é uma melhora, é uma notícia boa, tá? É legal você falar isso porque acontece muito. Acontece demais isso, da gente não perceber, tá? Então tá, beleza. Então eu falei sobre tempo de lesão. Eu imagino, sabe uma coisa? A sua não foi completa e eu falo, ter cincinesia é a segunda melhor coisa que pode acontecer. Porque se você tem cincinesia, quer dizer que você pode melhorar. Entendeu? Se você não teve uma recuperação completa, que, claro, é a melhor situação que a gente gostaria, e aqui o ponto para ter recuperação completa são 3 meses. É difícil falar isso, é duro, mas é a realidade. Se você não se recuperou completamente até 3 meses, não é 3 meses e meio, não é 4 meses, são 3 meses, até 3 meses. Provavelmente você vai ter, quase certeza que você vai ter uma sequela, vai ter uma cincinesia, tá? Se você não teve essa recuperação completa, a cincinesia é a segunda melhor coisa, porque o que mais pode acontecer? Pode acontecer de você não ter recuperação nenhuma e você precisar ir para cirurgia, que aí é muito mais complicado. Então, o fato de ter cincinesia, o que significa? Lembra que eu falei da regeneração do nervo? Se tem cincinesia, quer dizer que o nervo regenerou da forma dele, da forma que a gente não gostaria, com todas as ruas cruzadas, mas regenerou. E aí tem um caminho pra gente trabalhar sobre isso e melhorar as cincinesias, tá? Então, se você tá com mais de 1 ano de tratamento, quer dizer que você não melhorou com 3 meses. E aí sim você vai ter uma sequela. Mas ter uma sequela significa ficar com a sequela que você está? Não. Porque você pode melhorar dessa sequela. Vocês têm visto eu colocar aqui? O paciente estava com uma cincinesia moderadamente severa ou moderadamente grave e passou para moderada. Grazi não me recuperou completa. Gente, eu não sei vocês, mas eu prefiro ficar numa moderada do que numa moderadamente grave. Ah, passou de uma moderada para uma leve. Ah, mas não tá 100%. Eu prefiro ficar numa leve do que numa moderada, do que numa moderadamente grave. Então, por mais que você não recupere completamente, se não tem como a gente mudar o fato de que, infelizmente, não dá pra gente eliminar até o momento que se entende do tratamento, não tem como eliminar a cincinesia, eu prefiro melhorar do que ficar como está ou piorar, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Olha a véia. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. A Ilma já teve bastante melhora. A cincinesia, gente, a maioria dos pacientes existe a cincinesia. Mas dá pra melhorar e muitos de vocês sabem disso e quem tá aqui que é paciente nosso sabe disso, sabe que dá pra sentir muita melhora. Muito bem. Vamos lá. Outra, próxima. Vamos ver a próxima. Essa é legal, hein?
Mascar chicletes é um tratamento para paralisia facial. Mito ou verdade? E aí, me digam. Mito ou verdade? Hã? Mascar chicletes é um tratamento para paralisia facial. Mito ou verdade? A Cristine falando que melhora muito. Isso aí. Mito. Muito bem, Fabi. Mito, 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 mito. Esse aqui a maioria já sabe que é mito. Mas eu vou explicar o porquê que é mito. Porque se alguém for falar com vocês, vocês já sabem. Não precisa discutir com a pessoa, não precisa ficar, né? Mas dentro de você sabe o porquê, tá? Vamos lá. Primeiro ponto é: nem tudo que a gente vê aqui é o que está acontecendo no rosto e no nosso corpo. Como assim, Grazi? Quando que a gente começa a mascar chiclete? Quando indicam pra gente mascar chiclete? No começo, certo? Você acabou de ter a paralisia facial. Quando você vai mastigar o chiclete, quando você tá com a paralisia facial, o lado da paralisia, você vê movimento? Porque, por exemplo, se a gente tá mastigando, olha só o meu movimento, eu faço isso aqui, certo? Só que tá tudo paralisado, eu não vejo nada disso acontecer. Eu vou aqui, tentando, mas ele não vai acontecer nada, porque eu não tô vendo. Mas a informação que tá indo para as fibras nervosas, para o cérebro, é dessa daqui, ó. Vocês entenderam? Imagina que o processo de regeneração é que nem uma planta crescendo embaixo da terra. A semente tá lá, ela tá crescendo. A gente tá vendo? Não tá vendo. Mas ela tá crescendo mesmo sem a gente ver. E aí o que acontece? Se eu tô mascando chiclete e eu tô mandando esta informação, eu vou favorecer que essas fibras nervosas vão para esse caminho. Quem aqui tem sincinesia? Isso daqui é uma coisa que acontece no sorriso? Ó, fechar o olho, puxar a boca pro lado da paralisia. Não é um padrão que a gente vê de sincinesia? Então, imagina que desde o primeiro momento você tá direcionando as fibras para aquela sincinesia que só vai aparecer com 4 meses. Você não tá vendo. Quem te orientou não tá vendo, mas está acontecendo. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2. Você vai mastigar aqui, começa aqui. O que acontece? 2 minutos depois você já tá com o chiclete do outro lado. Porque é um movimento rítmico que você não percebe e você vai lá pro outro lado com o chiclete. E aí você tá aqui, ó. O que acontece com toda essa musculatura aqui que a gente tem que deixar numa posição ótima para ela contrair? O que é posição ótima? A gente tem que imaginar que as fibras musculares, elas são como 2 mãos, que elas têm que se agarrar e se puxar, certo? Se eu alongo, olha o que acontece com as mãos. Gente, como que eu vou pegar pra contrair? Tá longe. Então, se eu tô mascando aqui, ó, eu tô deixando as mãos longe. Isso vai ser automático, você não vai perceber. Mas de repente o chiclete tá lá do outro lado. E aí você atrapalha. Lembra a plantinha que tá crescendo? A plantinha tá crescendo, mas uma hora ela vai sair da terra, que vai ser a contração. E aí quando ela sai da terra, ela fala: ei, gente, pode contrair. E o músculo não vai conseguir, porque ela tá longe, tá? Esse é o segundo motivo. Terceiro motivo. Quem indica pensa no seguinte: a gente precisa de fortalecimento, porque o rosto tá fraco. Socorro do céu, né? Eu faço o que com quem fala isso, que isso tá fraco? Vocês aqui já sabem muito bem que não tem nada da questão de tá fraco. Por quê? O problema não é no músculo. Então, se não é no músculo, eu não preciso fortalecer o músculo. É problema no nervo. Lembra
Quem viu os stories ontem, eu falando da lâmpada, do fio, que o problema não é a lâmpada, não adianta ficar dando peteleco na lâmpada, que não adianta fortalecer o músculo, que o problema não é no fio. Então, não adianta querer fortalecer qualquer coisa. Quarto motivo. Se eu for fortalecer alguma coisa com masseter, com o chiclete, eu vou fortalecer masseter. Que é esse músculo aqui, ó. Esse que quando a gente aperta, ó, ele fica duro. Aperta aí pra vocês verem, ó. Aperta, fica duro aqui, ó. Isso é masseter. Masseter é um músculo da mastigação. Não é músculo da expressão facial. E o nervo facial só é responsável pelos músculos da expressão facial. E não da mastigação. É outro nervo. Não é o nervo facial, é o nervo trigêmeo. Então, mito, pelo amor de Deus. E agora vocês sabem 4 motivos, pelo menos, para não usar chiclete. Se você esquecer um, tem mais 3, tá? De novo, não vai brigar com o povo, gente. Não vai brigar. A pessoa fala, você fala, ah, obrigada, tá bom. Aí você vira as costas e fala assim, sabe nada, tá? Porque quem sabe é você que tá aqui escutando, adquirindo conhecimento pra saber o que é melhor pra você, certo? Sem brigar, gente, sem brigar. Tudo bem? Vamos pra próxima? Fisioterapia tem diferença. Ou seja, fisioterapia não é tudo igual. Mito ou verdade? Me diga aí. Mito ou verdade? Fisioterapia tem diferença. Mito ou verdade? Verdade, Fabi. Mito, Sofia. Verdade, Costa. Moacir, Regina, mito. Cris, verdade. Fer, verdade. É verdade. Fisioterapia é só um nome, gente. Vamos lá, pensem aqui comigo. Eu quero que vocês pensem. Deixa eu pensar como que eu vou fazer verdade verdadeira. Adorei. Eu falava tanto isso. Eu quero que vocês pensem o seguinte. Pensem aí com vocês, dentro das caixolas e das lembranças boas de vocês, o melhor restaurante que vocês foram na vida. O melhor restaurante. Nossa, eu não vou falar o melhor, mas eu vou falar um que me marcou nos últimos tempos, que eu fui viajar de férias e comi num restaurante na beira da praia. Eu adoro polvo. Um polvo maravilhoso, assim, que eu sinto, nossa, olha, até saliva, maravilhoso, maravilhoso. Todo mundo pensou aí num restaurante assim, aquele que de salivar? Beleza. Agora, eu quero que vocês pensem comigo, fica aqui comigo, no pior restaurante que vocês já foram. Aquele que ou tava sujo, ou a comida tava horrível, ou vocês viram uma barata. Eu tenho um que eu não consegui nem terminar de comer. Pensaram aí? Os dois são o quê? Restaurante. Ninguém falou o nome do restaurante. Os dois são restaurante. É uma categoria. Um pode ser... Esse que era horrível, por exemplo, era um restaurante que não tinha especialidade. No restaurante tinha... Esperta eu, né, de ir num desse. Sem julgamento, mas eu acho que eu não volto num desse jeito. Tinha pizza, comida japonesa, hambúrguer e quilo. Num único restaurante. Não ia dar certo, né? Porque tava fazendo tudo e não ia dar...
fazendo tudo sem se especializar em nada. Normalmente os restaurantes melhores são aqueles que são mais especializados, que prezam mais pela qualidade do ingrediente. Fisioterapia é a mesma coisa. Fisioterapia é só o nome da categoria. Não é o atendimento. Não é a especialidade. Então, quando a gente fala que tá fazendo fisioterapia, eu vou pedir licença para vocês falar dessa forma, tá, gente? Não tô querendo... Eu não quero pegar pesado, tá? Quando fala que tá fazendo fisioterapia, não significa nada. Porque fazer fisioterapia pode ser que você esteja numa clínica de ortopedia fazendo fisioterapia para paralisia facial. Pode ser que você esteja numa clínica de um convênio que eles põem 20 pessoas numa mesma sala e te mandam, coloca na frente do espelho com um papelzinho fazendo exercício. Ou pode ser que você é da nossa equipe e que tem um monte de evolução maravilhosa, como as meninas falaram aqui. É tudo fisioterapia? É tudo fisioterapia. Mas é só um nome que é igual. O tratamento e a especialidade são completamente diferentes. Agora vamos pensar. 2 restaurantes italianos. Eles têm a mesma especialidade. Eles são iguais? Por que que um ganha prêmio e outro não? Porque a qualidade do trabalho e o resultado é diferente. Então, quando a gente vai tratar, a gente precisa tomar muito cuidado. Fala sério. O que é mais precioso do que o rosto de vocês? Que você coloca ali, ó, para lidar com as pessoas. Que você se olha no espelho, que você vai tirar uma foto. Respeite o rosto de vocês. Estar fazendo fisioterapia não significa que você está respeitando. Só por fazer, eu já falei aqui várias vezes, quem é novo aqui talvez nunca tenha ouvido. Se a fisioterapia tá ruim, não faça. Mas vou ficar sem fazer? Sim. Porque se você for fazer, vai te dar mais sequela. Você vai ficar com o rosto pior. Então é melhor não fazer nada do que fazer fisioterapia ruim. O ideal, e como você vai respeitar o seu rosto e como você vai trazer para um rosto muito melhor depois, é fazer um tratamento que te traga um resultado, que é especializado, que a gente ganha prêmio. É isso que vale. Mas não vá fazer só por fazer. Se respeite. A Miriam está perguntando, e a acupuntura ajuda? A acupuntura não é o tratamento ouro, não é o tratamento excelente para isso. Ele é coadjuvante. Você vai melhorar com a acupuntura? Não se você não fizer a fisio especializada. Você pode deixar o seu rosto mais leve, mas não é isso que vai tratar, por exemplo, a cincinesia. Porque isso exige um retreinamento, isso exige um outro caminho. Por que vocês jogam com o rosto de vocês, gente? Eletroacupuntura não, Sofia, pelo amor de Deus. Eu vou surtar aqui. Quem tá aqui há mais tempo sabe que eu surto de vez em quando. Não. Tudo que tem eletro na palavra tá proibido. Porque eletro vai provocar cincinesia. Não é que ela vai favorecer, ela vai provocar. Então, eletroacupuntura vai te causar sequela. Tá? Então, eletro não. Aí é não mesmo, tá? Tipo, não! Tá? Deixa eu repetir. Não, respirar. Não tô conseguindo nem falar. Porque quando vai essas coisas, eu saio do prumo. Certo? Tudo bem aqui? Depois eu dou uma passada nos comentários de vocês. Até fiquei com calor agora. Muito bem. Próximo. Esse. É esse? É.
Não pode pegar, me fala se é mito ou verdade aí, já fica com o dedinho preparado, tá? Não pode pegar peso na academia, mesmo depois de 12 anos. Mito ou verdade? Não pode pegar peso na academia, mesmo depois de 12 anos. Mito ou verdade? Me fala se é mito ou verdade. O que vocês acham aí? Mito, verdade, mito, mito, verdade, mito. Muito bem. Mito. Por que mito? Ponto número 1. Depois de 12 anos, as cincinesias estão instaladas. E aqui eu tenho que fazer um parênteses. A intensidade das cincinesias, principalmente depois desse período, depois de um ano e meio, elas estão relacionadas com o quanto se regenerou da forma errada, mas também estão relacionadas a fatores externos. Tensão, uma contração excessiva de alguns músculos, falta de cuidado com o rosto, tudo isso pode piorar a cincinesia, mas não significa que essa piora é porque as ligações nervosas pioraram, é por um fator externo. Deu para entender? A cincinesia, ela tem 2 fatores que interferem na intensidade dela. Um é realmente a ligação, aquela coordenação motora e tudo mais. O outro fator é fator externo. Bom, depois de 12 anos, você já tá com as cincinesias instaladas, tá? A academia pode sim piorar as cincinesias, porque ela piora tensões de peitoral, deltoide, platisma, abdominal. Então, ela pode piorar as cincinesias e a tensão do rosto, puxar o rosto para baixo, piorar o sorriso, mas não por uma questão neurológica, por uma questão externa, tá? Mas, qual é o pulo do gato aí? Mesmo depois de 12 anos, e aqui eu venho de gente de 8 anos, 5 anos, 10 anos, você pode, 3 anos, você pode melhorar as cincinesias. Como eu falei agora há pouco, a gente não consegue eliminar, mas a gente consegue diminuir, que é uma baita de uma vantagem. Então, mesmo com 12 anos, o pulo do gato é você tratar, como a gente faz aqui, o nosso tratamento é especializado no tratamento de cincinesias. Posso contar um negócio aqui? Vocês não contam pra ninguém? Na semana que vem, segunda-feira, dia 27, vai ter o desafio, né, o projeto Rosto Transformado em 2025, que é aquela rotina básica para todo paciente com paralisia facial. Dentro de uma das missões, tem um treinamento para diminuir as cincinesias. Mas não conta, tá? Então, se você quiser entrar no grupo, nos stories de hoje tem o link, na bio tem o link para você entrar no grupo do WhatsApp, é gratuito. Mas não conta pra ninguém, tá bom? Shhh. Brincadeira, se quiser contar, conta, tá? Então, depois de 12 anos, o que você pode fazer? Qual seria o ideal dos mundos? Tratar para diminuir a cincinesia. E aí sim, você consegue diminuir real. Pode ser que, e aqui eu vou colocar a real, tá bom? Vou colocar a real. Pode ser que, durante o tratamento, principalmente no começo, tá? Que bom, Ilma. A Ilma já tá no grupo. Principalmente no começo. Pode ser que no começo a gente peça para interromper momentaneamente. Por quê? Porque eu preciso que a nossa intervenção seja aquela maior para descobrir qual é a realidade do seu rosto. Você concorda comigo que depois de 12 anos, 8 anos, 3 anos, o seu rosto já sofreu um monte de interferência externa e ele não é a realidade dele? Eu falo que é assim. Imagina uma casa que está fechada. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 12 anos, 20 anos.
ela tá fechada, ninguém mexeu nela. Quando eu abrir a porta, ela tá limpinha? Ela tá a realidade que ela é? Ela não tá a realidade que ela é. Então eu preciso limpar, mobilizar para chegar, tá, agora eu sei a realidade que ela é, porque e agora eu sei como eu tenho que intervir. Então pode ser sim que no começo a gente peça para você momentaneamente interromper esse tipo de exercício. Você pode fazer outro que a gente vai te orientar e te ajudar. Para limpar, não ter interferência externa e a gente ver qual é o seu rosto de verdade, tá? Mas nesse período, você já vai trabalhar para diminuir as cincinesias e a gente vai te ensinar como você vai lidar com o seu rosto depois. Você vai para academia, o seu rosto vai puxar mais, porque agora a gente soltou o seu rosto. Seu rosto tá melhor, a cincinesia tá melhor. Você vai para academia, você vai falar, putz, Grazi, ó, pegou. Eu fui pra academia, agora eu senti que puxou um pouco mais. Tudo bem, a gente vai ter que lidar com isso. Porque a vida continua, certo? E eu não quero que você pare sua vida. Você interrompeu momentaneamente só por um objetivo maior. Agora você voltou, beleza. Então você vai fazer como que é, como que tá, que movimentos. Você vai fazer isso depois, vai fazer isso, vai fazer esse alongamento, vai fazer essa mobilização, isso, depois da academia. Pronto, seu rosto voltou. Tá? Então pode sim, só que tem esses momentos e tem essa melhor forma. E melhor ainda, né? No final ainda você sai com o rosto melhor do que você já tava, tá? Muito bem. Gente, será que eu vou dormir depois da noite tomando café? Nesse calor fenomenal e eu tomando café, né? Eu e todo mundo, vocês também são assim? Muito bem. The last one, a última. Toxina botulínica é uma boa solução para a paralisia facial. Mito ou verdade? Mito ou verdade sobre a toxina botulínica? Ah, não é a última, não, tem mais uma. Sobre a toxina botulínica ser uma boa solução. Idem no café. O link, Pedro, tá ou nos stories de hoje, se você entrar nos meus stories tem um que eu deixei, e tem no link da bio, sabe quando você entra no meu perfil, em cima, se você clicar, já tá lá pra você entrar, tá bom? Depois, se você não achar, Pedro, me manda um direct que eu te ajudo. Verdade, verdade verdadeira. Desde que seja no momento certo e nos pontos certos. Tá, gente? Desde que seja no momento certo. Não vão me complicar a vida fazendo antes do tempo e fazendo no ponto errado. Não vão complicar a vida. Porque depois vocês vão virar e vão falar assim: Grazi, olha o que aconteceu, ficou pior do que antes, eu perdi o meu sorriso, a cincinesia piorou. Então, é uma ótima. Depois de um ano, por quê? Quando a cincinesia está instalada e estabilizada. Se fizer perto de 6 a 7, 8 meses, vai ter um desequilíbrio e a cincinesia que você não aplicou, porque você não vai aplicar em todos os músculos do rosto, então vai sobrar músculo com cincinesia que você não vai aplicar, e aí vai complicar porque ela vai ficar pior e ficar mais difícil de tirar e de diminuir. É um caos. É o caos na Terra, de verdade. A gente já teve, eu tô falando porque a gente já teve, infelizmente, alguns pacientes que passaram por essa situação. Não foram fazer por indicação nossa, resolveram fazer assim, ó. Fiz! Sabe quando chega assim na sessão e fala, eu fiz! E você fica... Entendeu? E aí foi o caos. Bom, então, por que a toxina é boa? Porque a toxina, e no momento certo, né? A gente tem que pensar que o movimento, ele depende de coordenação de contrações musculares. Ah, Grazi, entendi não. Vem comigo num carrinho de controle remoto. Saca um carrinho de controle remoto? O carrinho tá lá e você tem que andar ele reto. Tá? Você tá com o controle na sua mão. Ah, eu vou pegar até meu relógio, ó. Combina bem. Tá com o controle na sua mão, certo?
2 botões que você tem que guiar para ele ir reto. O que precisa acontecer para ele ir reto? Ou seja, o que precisa acontecer para o movimento ir no sentido que a gente quer, igual ao outro lado? Eu preciso que esses 2 botões ou esses músculos se contraiam e se movimentem no sentido que vão dar como resultado o carrinho ir reto. Se um botão tá aqui e o outro tá pra cá, ó, ele vai reto? Não vai. Se outro tá pra trás e o outro tá pra frente, ele vai reto? Não vai. É exatamente isso que acontece na sincinesia. Eu quero ir pra cá, mas o músculo que é responsável por ir pra cá vai pra cá, só que ao mesmo tempo tem 5, um indo pra lá, outro indo pra trás, outro indo pra cá, outro indo pra cima. Eu não vou conseguir ir pra frente, porque tem 5 músculos puxando para o outro lado. Deu para entender o que é coordenação motora? Pensa no carrinho de controle remoto, eles têm que ir para o sentido certo. Se eles estão contraindo para o sentido errado, o carrinho vai virar em parafuso ali, certo? O que a toxina faz? A toxina, ela vai eliminando a força momentaneamente desses músculos que estão puxando o dedão para o outro lado, para que o carrinho vá melhor. Ele não vai 100%, mas ele vai melhor, tá? Então, ele ajuda sim. Mas, o que acontece? Imagina que o seu dedão aqui, que tem a sincinesia, tem cordinhas que estão puxando o seu dedão para outros lugares que são as sincinesias, tá? O que a toxina faz? Ela afrouxa essas cordinhas, como se as cordinhas dormissem. Então o músculo do movimento está indo para o lugar certo e as outras cordinhas, que são as sincinesias, que estão puxando para outros caminhos, afrouxam, estão dormentes, e aí ele consegue ir melhor para frente. Então isso ajuda a gente a trabalhar, porque agora eu consigo ir para frente. Só que isso é temporário, a cordinha está dormindo, mas ela tá lá. O tratamento como o nosso faz o quê? Durante o período do tratamento, e pelo retreinamento, e pelo reforço, e pela constância, a gente corta as cordinhas. A gente não vai cortar todas, lembra? Sincinesia a gente não elimina. Mas se tem 70 cordinhas, a gente corta 50. Então, eu não preciso mais depender tanto da toxina para afrouxar a cordinha, porque elas já não existem mais. A toxina, ela é ótima. Quando a gente tá travada, que não tá melhorando, falou, putz, não consigo mais, as cordinhas são muito fortes. Tudo bem, vamos aplicar a toxina, deixa elas dormindo, e enquanto elas estão dormindo, a gente trabalha para cortar essas cordinhas. Entendeu? Deu para entender? Certo? Deu para entender? Me fala aí se deu para entender. Ó, última. Praticar corrida força o rosto. Mito ou verdade? Mito ou verdade? E agora, praticar corrida força o rosto. Quem aqui que é paciente já ganhou caneca? Hã? Escreve mito, verdade e eu. Quem ganhou caneca já? Eu vi várias pacientes que entraram e aí, eu não sei se saíram, mas que já ganharam a caneca. Ah lá, a Fabi já ganhou. Mito ou verdade? E aqui a resposta é depende. Por que depende? Porque é o seguinte, gente. A Isete também. Se for correr que nem eu... Ah, você ganhou no quiz, né, Elaine? É verdade. A Ângela, vai chegar o seu momento, Elaine. Vai chegar o seu momento. Se for correr que nem eu tô aqui, ó. Tá tranquilo. Não vai forçar o meu rosto. Agora, se eu for correr que nem um corredor, ou que eu tô numa prova, ou que eu tô numa subida, que eu tiver aqui, ó. Aí sim.
tá? Aí vai forçar o rosto. Então depende muito. Você tem que estar muito consciente do seu rosto nesse momento e do seu esforço. Na verdade, ele depende muito mais do seu grau de esforço na corrida do que qualquer outra coisa. Então, se você já corre e pra você tá tranquilo, beleza. Se você percebe que você tá se esforçando um pouco mais, você consegue soltar o seu rosto enquanto você tá nesse momento de esforço? Tá consciente disso? Ou não? Putz, tá muito pesado, eu tô me esforçando demais. Diminui o ritmo. Diminui o ritmo até você melhorar dessa resistência pra aí não forçar tanto o rosto. Então aqui depende, tá bom? Muito bem, vamos ver se eu consigo achar alguma pergunta aqui que eu consiga trazer uma informação legal pra vocês. Costa perguntou, o que me diz em relação a fazer cirurgia para a reinervação da face? O meu cirurgião já está pensando na solução. Depende, não sei. Eu preciso avaliar o seu rosto, ver quanto tempo você tem de lesão e, que é o que a gente faz aqui, fazer de tudo para ter certeza que realmente o seu rosto está completamente flácido e que não tem nada de contração. Por quê? Vários pacientes nossos eram uma falsa flacidez. O que é uma falsa flacidez? Não tem movimento. Você pede um movimento, não tem movimento, mas era um rosto que não foi tratado direito. Fez qualquer fisioterapia, ou fez sozinho com um vídeo no YouTube, ou com qualquer coisa que pegou na internet, que não foi por mal, né? Mas foi o que achou que estava fazendo certo. E aí, o rosto não conseguiu se movimentar apesar de ter capacidade de contração. E aí ele vem pra gente, a gente avalia, faz um período de teste de tratamento. Porque uma coisa que a gente não faz aqui é enganar o paciente. A gente não engana o paciente, mas de jeito nenhum. Se você vier, a gente avaliar e falar pra você, olha, infelizmente, realmente não tem condições, a gente vai falar pra você. A gente vai falar, olha, a gente fez de tudo e realmente só pra cirurgia. A gente vai falar pra você. Eu não quero te enganar, eu quero ser o melhor, independente. Uma das coisas que os pacientes mais elogiam, principalmente da nossa avaliação, é o quanto a gente tem de transparência e traz de conhecimento e acolhimento para eles na avaliação. Em uma sessão, que é a nossa primeira sessão, eles já saem transformados com o quanto eles percebem que a gente se importa com o que eles estão sentindo e com quanto a gente traz de informação sobre o que ele está passando. Então, o que eu sugeriria para você? Vim para essa primeira avaliação, para a gente te avaliar realmente, fazer esse período de tratamento, que é esse tratamento que a gente fala, aqui sim, agora você fez o melhor tratamento e agora eu posso te dizer se você tem indicação cirúrgica ou não. Porque aí eu vou tirar tudo do seu rosto, tirar no bom sentido, tipo, fazer de tudo para aparecer alguma contração. Se mesmo assim não aparecer nada, aí a gente fala, realmente vamos para cirurgia. Porque você vai passar por uma cirurgia sem ter indicação, que a cirurgia não vai te levar à recuperação completa. Não vai. Você vai permanecer com alguma sequela. Só que, claro, se você tem uma flacidez, é melhor alguma sequela do que completamente flácido, tá? Mas a minha sugestão é essa. Vamos marcar uma primeira sessão pra gente ver isso e aí fazer esse período de tratamento. Fabi tá com medo de fazer a aplicação. Fabi, primeiro, vem fazer a avaliação com a gente. Eu não sei se você já tá aqui na avaliação com a gente. E vem fazer a aplicação com a gente, né? De toxina. Porque aí você não precisa ter medo. Duas pacientes falaram aqui sobre barulho no ouvido, né? O ouvido, ele tem um músculo lá dentro que chama estapédio. Gente, é um músculo minúsculo, tá? Ele é desse tamanho. Ai, queimei meu dedo. Olha a bolha que ficou. É um músculo desse tamanho. O que acontece? Ele também tem sincinesia. Ele também tem essa contração. E às vezes quando a gente mexe o rosto, ele contrai lá dentro do ouvido e é horrível a sensação. Às vezes pode parecer que tem água no ouvido, às vezes é um tec-tec, às vezes é um bater asas de borboleta. Muito bem. Vamos ver o que mais temos aqui. A Ângela tá falando aqui, tá com 3 meses de lesão e tá perguntando se pode fazer pilates. Eu falaria que não, Ângela.
Por que não o Pilates? O Pilates é uma atividade que você trabalha muito peitoral, deltoide e abdômen. Peitoral e deltoide está muito ligado ao platisma, que é um músculo que é inervado pela paralisia facial e é o principal músculo que puxa o rosto para baixo. E a gente não quer o seu rosto para baixo, porque ele vai atrapalhar no sorriso. Ele vai puxar o canto da sua boca para baixo e vai segurar o seu rosto. Então, Pilates eu não indicaria, tá? Muito bem. Muito bem, gente. Excelente. Muito bem, nos vemos semana que vem, então. Foi ótimo, adorei. A gente se vê semana que vem, quinta-feira às 18 horas. Agora bati o martelo no horário da live, a não ser que aconteça alguma coisa, né? Bati o martelo no horário da live, quinta-feira às 18 horas. E vejo vocês, então, na próxima semana. Um beijo enorme. Qualquer coisa me mandem mensagem no direct. E vejo vocês no grupo de desafio, que segunda-feira, 7 da manhã, já tem a primeira missão para vocês fazerem para essa semana que vai ser incrível. Beijo enorme. Tchau!